Olá, bom dia, você que assiste esse vídeo. Deus abençoe o teu dia no nome de Jesus. Te dê graça e paz. O título da nossa mensagem é: Seria o retrato do paraíso? Seria o retrato do paraíso? Vamos orar? Deus Santo, no nome de Jesus, te agradecemos por esta manhã. Eu e esta pessoa que assiste esse vídeo, Deus, te damos graça. Pedimos ao Senhor também a paz do Senhor. Pedimos o amor do Senhor para as nossas vidas e, ó Deus, concluímos que se a presença do Senhor não estiver conosco, meu Deus, nós estaremos por todo perdidos. Mas se o Senhor estiver conosco, ó Deus, grande será o nosso galardão, grande será a nossa alegria e grande será a nossa paz. Por isso nós te bendizemos e te exaltamos nesta manhã e estendemos esta paz também que o Senhor nos dá aos nossos familiares. No nome de Jesus, eu e essa pessoa que assiste esse vídeo oramos ao Senhor, gratos ao Senhor por este momento. No nome de Jesus, amém. Que Deus continue conosco. Seria o retrato do paraíso? Vamos ler a palavra de Deus, que está em Deuteronômio capítulo 7, o versículo 15, nós vamos ler a parte A dele, o versículo 26, 21 e 26. O 15, a parte A, o versículo 21 e o versículo 26. Diz assim no versículo 15, o princípio dele: O Senhor desviará de ti toda enfermidade. Olha que bênção. Versículo 21. Não te espante diante deles, pois o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível. O versículo 26. Não introduzirás tal abominação em tua casa, para que não sejas amaldiçoado ou amaldiçoada semelhante a ela ou a tal abominação. De todo a detestarás, ou deteste esta abominação com toda a tua força, e de toda a tua força abominarás esta abominação, pois é amaldiçoada. Nós vamos falar desse assunto e vamos trazer este título, que nós estamos tratando, que seria o retrato do paraíso. Quando lemos a parte A do versículo 15 do capítulo 7 de Deuteronômio, o versículo 15, a parte A, quando lemos, me faz voltar à memória ao princípio da criação. Quando Deus criou os céus, criou a terra, criou então ali o homem, colocou o homem sob o domínio da terra, e como ele criou o homem perfeito, sem problema algum, sem pecado algum, ele deu ao homem então a ordem de frutificar segundo a sua espécie, sem pecado, multiplicar os seus números, gerar outros homens e outras mulheres, mas ainda sem pecado, e então subjugar a terra, dominar a terra completamente. Pense comigo assim: se o homem estava sem pecado, a mulher sem pecado, e gerasse sem pecado, eles iriam subjugar uma terra que também não havia nela pecado, não havia nela mancha. E isto é o paraíso que Deus criou para o homem. Mas quando vamos no relato do versículo 15 até o versículo 21, nós vemos Deus falando, através de Moisés para aquele povo, que quando eles entrassem numa terra que Deus já havia mostrado a Abraão, a Isaac, a Jacó, quando eles entrassem nessa terra, que parece que haveria um plano de Deus de voltar esta terra a ser o paraíso. Por isso o título da nossa mensagem é: seria o retrato do paraíso? Parece que essa terra de Canaã estava projetada para isso, para voltar a ser o retrato deste paraíso. Por quê? Porque Deus havia dito: quando vocês entrarem lá, vocês vão destituir as nações que ali existem. Mas Deus, no seu relato, ele diz: pouco a pouco elas serão destruídas. Elas não serão destruídas e banidas de lá de uma só vez.
isso fazia parte também do cuidado de Deus para com o povo, porque aquelas nações ali ajudariam, estando um pouquinho delas para trás, para serem removidas um pouco depois, ajudaria na proteção do povo e no cuidado do povo também. Mas o que aconteceria ali? Deus falando com eles: olha, vocês fazendo isso aí, eu irei abençoá-los e eu colocarei a minha maneira de trabalhar no meio dessas nações. Vocês vão desapossando as nações, vão entrando e conquistando as terras, mas eu vou trabalhar no meio de vocês. Por isso que ele diz no versículo 21, elas parecerão mais fortes que vocês, e são realmente mais fortes que vocês. Mas não foi pela vossa força que vocês venceram nenhum exército. O segredo de vocês é eu estar no meio de vocês, batalhando as vossas batalhas e ganhando as vossas guerras. Então, quando Deus está com você, o gigante parece anão, parece pequeno, porque você não vê com os seus próprios olhos, mas você vê com os olhos de Deus. Você sabe que aquele que te mandou, aquele que te dirige, ele te garante a vitória. E se você pensar assim o seu pensamento agradará a Deus. Então, o que promete Deus primeiro? Olha, não haverá enfermidade. É engraçado que dá a impressão de que não haveria então médicos e nem hospitais, porque um povo sadio, um povo sem enfermidade, um povo cuidado por Deus, não precisa de hospital porque não tem enfermidade. Não precisa de médico porque não tem enfermidade, porque Deus seria o próprio médico do povo. A saúde do povo viria de Deus, viria da forma que agrada a Deus, da forma que buscasse a Deus, da forma que se entregasse a Deus. E olha que Deus já os separou para isso e os ordenou, deu para eles os mandamentos do que fazer, como fazer, para que eles agradassem a Deus 100%. Então Deus disse: olha, nem se espante com estas nações, nem se espante se elas são gigantes, nem se espante se elas são fortificadas, porque o Senhor teu Deus, dizia Moisés, vai estar sempre no meio de ti. Mas Moisés dá para eles uma lembrança forte e diz: olha, ele é Deus grande e terrível. Moisés, ao falar disso com eles, Moisés traz a lembrança a eles e fala: olha, ele mesmo permitiu que vocês vissem com os próprios olhos o quanto ele é grande, o quanto ele é poderoso. Lembrem de todas as coisas que ele fez no Egito. Lembrem da vida de vocês passada, os inimigos que foram derrotados, os obstáculos que foram passados por cima, como ele tem protegido vocês. Ele continua sendo o Deus grande e terrível, e o segredo é que ele está no meio de ti. Para derrotar vocês, terão que derrotar o Deus de vocês. Então não temam, não fiquem com medo. Tenha coragem, tenham bravura, porque Deus é que está no meio de ti. Estas nações são cheias de deuses, mas vocês destronarão todos os deuses dela. Vocês queimarão todos os deuses dela a fogo. E então Moisés traz mais uma lembrança a eles que deveria ser feito. Quando vocês destronarem estas nações, desapossarem estas nações, a terra é de vocês. Como nós já dissemos antes, uma terra abençoada, frutífera. Terra que daria o leite da vaca, o capim para a vaca, o cereal para eles, as videiras, né, seriam frutíferas, né, e as oliveiras seriam frutíferas. Então teria azeite, teria azeitona, teria uva, teria vinho, teria leite, teria mel. O fruto da terra era doce, uma terra muito fértil para vocês. E não haverá enfermidade. Esta era a palavra melhor. Não haverá ninguém estéril ali. As suas mulheres produzirão filhos viçosos, bonitos, fortes. Quanta bênção que Deus estava prometendo àquele povo. Mas aí Moisés traz mais uma observação.
vocês vão pegar ali estátuas, imagens de escultura muito famosas dos seus deuses. Vocês vão passar esses deuses pelo fogo, vão queimar todos eles, vão destronar todos eles. Mas o que vai acontecer é o seguinte: eles são feitos de ouro, de prata, e este metal, este material que vocês passarem pelo fogo, vocês não usarão estes materiais, porque são dedicados a esses falsos deuses. Isto é abominação. Então não leve para as vossas casas a abominação. Deteste aquilo que foi levado para esses deuses falsos, porque esses deuses são inimigos do nosso Deus. São deuses que ocuparam o lugar do nosso Deus para ser adorado. Então vocês não vão aceitar isso, vocês vão rejeitar e não levem para vossas casas, porque vos será um laço. Isso atrairá maldição para as vossas casas. Isso não será beneficente para vocês. Então não faça isso. Tudo que você for fazer que pertence a esses deuses de demônios, joguem fora, desfaçam, passe pelo fogo, destrua completamente. Não use nada que foi condenado por Deus, não use para trazer para as vossas casas. Esta palavra foi uma palavra muito firme, porque Deus estava usando Moisés para dizer: no dia que vocês trouxerem, a casa de vocês também será maldita, os filhos de vocês serão malditos, a vida de vocês será maldita, e vocês amaldiçoarão a boa terra que Deus vos dá. Meus queridos e minhas queridas, o que acontece hoje em dia é que nós não observamos a palavra de Deus. Quando nós vemos essas porcarias e essas imagens de escultura, esses santos que foi feito por mãos de homens aí, e são abominação para o Senhor, e nós não procuramos estudar a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus, e pegamos isso e levamos para as nossas casas, seja de ouro, seja de prata, seja de madeira, seja de bronze, e colocamos nas nossas casas, nós estamos atraindo demônios para as nossas casas, nós estamos atraindo a enfermidade para as nossas casas. E aquelas pessoas que fizeram essas imagens e que te ensinaram a adorar estas imagens, elas não se preocuparam com a saúde do teu corpo, da tua família, da tua terra e da tua alma. É por isso que existem muitos enfermos entre nós, muitas famílias com problemas, porque trouxeram a maldição para dentro das suas casas. Foi tirada no passado a Bíblia dos lares, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e a Bíblia abre os olhos das nações, a Bíblia abre os olhos das pessoas, e a Bíblia leva a pessoa a entender que adorar imagem é pecado e é abominável diante de Deus. Então, se tivessem a Bíblia dentro do lar, lendo, sendo vivida, não haveria espaço para as imagens. Então o comércio desses comerciantes aí, que entregam suas almas ao diabo, né, por quererem o dinheiro, não existiria o comércio deles. A Bíblia seria contra eles. Então fizeram todo o possível para tirar a Bíblia dos lares. E hoje dificilmente você vê uma Bíblia no lar. E quando a vê, ela não é estudada, ela não é lida. As pessoas não buscam conhecer a palavra de Deus. E a ordem é que devemos examinar as Escrituras. É porque nelas nós temos a vida eterna. É ela, as Escrituras, que nos falam da vida eterna, que nos fala como proceder para sermos abençoados por Deus. E pela cegueira do homem, ele tem trazido todas essas coisas, todas essas maldições para os seus lares. Por isso, as enfermidades estão ali. E o próprio Deus diz: se vocês servirem a outros deuses, se vocês se dobrarem a imagens de escultura, se vocês ficarem idolatrando a imagem de escultura ou qualquer outra imagem, eu então entrarei com a peste nos vossos lares, nas vossas casas, e a enfermidade virá, e vocês serão destruídos. E por isso que muita gente morre no nosso meio, por não conhecer a palavra de Deus, que é a palavra de cura, de libertação, a palavra que nos traz paz interior. E as pessoas estão se deixando levar por causa da cultura
por causa de terem sido ensinados assim, por causa da tradição, porque acredita mais no homem do que acredita em Deus, porque o santo fulano de tal falou, ele acredita, mas não acredita no poder da santa palavra de Deus. Você precisa abrir os teus olhos enquanto é tempo. Eu quero trazer a você um relato de que existia naquela época, existe nos dias de hoje sendo adorado, um Deus daquela época, um falso Deus chamado Milcom. Milcom era um Deus adorado ali e que ele era o Deus do reino dos mortos. Mas que hoje tem sido adorado na maior religião que existe no mundo, ele tem sido adorado na tal missa do 7º dia, onde faz uma missa para o morto que já tem 7 dias de sepultado, então é feito a missa para ele. Isto é um culto a Milcom. E sabe como é a foto desse Milcom? Como é o retrato desse Milcom? Ele não difere muito deste Cristo que é feito aí, esses filmes, esse Cristo galã, com a barba parada, com os cabelos ondulados, com um ar americanizado, uma pele um pouquinho meio morena, os olhos claros. Esta é a imagem de Milcom, que era o deus dos amonitas, e então Deus proibiu dele ser adorado, e que mais tarde Salomão presta cultos a ele em Jerusalém, mas Salomão prestou culto aí em Jerusalém, levantou ali altar para ele, por ter se desviado de Deus. Então você que adora a imagem, você que fica tendo esse retrato aí desse tal Jesus, que pintaram uma tela aí, que é a imagem de Milcom, o Deus dos amonitas ali, Deus abominável pelo nosso Deus, você está cego. Você não está com essa imagem de Jesus, você não está agradando a Deus. Vê esses filmes aí projetados com a imagem do Cristo belo, do Cristo lindo, formatado, imagem que homem publicou. E você vai e curva-se a isso e adora. Deus não quer você assim. E é por isso que as enfermidades chegam, por causa da cegueira. O homem não está tendo visão do que Deus quer para ele. A Bíblia diz que Deus é espírito. Se Jesus quisesse que alguém adorasse o retrato dele, a imagem dele, ele teria feito várias imagens e distribuído santinhos para todo mundo. Mas ele disse: o Pai é espírito, e a ele importa adorar em espírito e em verdade. É quando você fecha os seus olhos e fica de joelhos, é que você está mais perto de Deus e agradando mais a Deus, e não rezando um terço ou curvado a uma imagem, ou dizendo o santo tal, a santa tal. Deus, ele quer ser adorado por você, mas usando o nome de Jesus, o nome que foi dado sobre todos os nomes, e Jesus não atribuiu este direito a nenhum outro. Em meu nome pedirão ao Pai, e ele vos concederá. Em meu nome orareis, em meu nome falareis com o Pai, e ele vos atenderá. E ele disse o seguinte: eu e o Pai enviaremos para vocês o Espírito da verdade. E é esse Espírito que está falando com você agora. Deixe todas essas coisas. Deixe essas tradições do passado. Deixe as idolatrias do passado. E você que não se curva à imagem, mas tem aquele pastor que é o ícone teu, que você quase usa o nome dele para falar com Deus. Deixa isso de lado. É você e Deus. Deus quer ter um relacionamento com você direto. É você falando com Deus. E quando estiver enfermo, lembra que Deus, ele é Jeová Rafá. É ele que cura as tuas enfermidades. E se você agradar a Deus, as enfermidades não terão poder sobre você. Você orará e Deus te ouvirá e Deus te curará no nome de Jesus. Preste atenção. Deus fará tudo isso por você no nome de Jesus. E ele disse: não há nenhum outro nome,
o meu nome foi dado sobre todos os nomes. Assim disse Jesus. Que Deus abençoe você e família. Deus quer trazer para você o título desta mensagem, para você viver com Ele um retrato do paraíso, uma relação direta com Deus. Seria o retrato do paraíso? É isso que Deus quer para nós, que tenhamos sempre nas nossas mentes, que vivemos com nosso Deus, um paraíso, né? No caminho da verdade, no caminho da vida, que é Jesus. Deus te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço meu.